primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que compareceu. Eu sei que é difícil liberar um momento agora de tarde, principalmente, na agenda, por isso eu gostaria de agradecê-los. E eu gostaria de apresentar o nosso grupo, que ficou responsável por organizar a palestra. Somos os alunos da UFRR, participantes do PIBID. Estamos sob a supervisão da professora doutora Adriana. E gostaria que os membros se apresentassem. Dando prosseguimento, hoje trouxemos a professora mestre Cleane da Silva Nascimento, que é mestre em Educação, Comunicação e Tecnologia Educativas pela UTAD, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, especialista em Educação Especial, na perspectiva de Educação Exclusiva, graduada em Licenciatura em Informática pela Universidade Federal de Roraima, UFRR, e Pedagogia pela Universidade da Lapa, FAEL. Atua como professora de Educação Básica e do Ensino Superior. Possui experiência na coordenação de projetos sociais e foi colaboradora como professora do Instituto Unciquirã, de Formação Superior Indígena, da UFRR, no primeiro semestre de 2019. Atualmente se encontra atuando no Grupo de Estudos e Pesquisa em Administração e Negócios Amazônicos, GEPANA, e Percepção Ambiental, Agricultura Familiar, Redes Colaborativas e Sustentabilidade na Amazônia. Desenvolve pesquisa nas áreas de Arte e Tecnologia, TIC, Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, Economia Solidária e Agricultura Familiar. Atualmente é professora do Atendimento Educacional Especializado, AE, do Colégio de Aplicação UFRR. Legal, né? Tem muitas carinhas novas que já estão preocupadas aí com a educação inclusiva. Então, a nossa oficina, ela vai tratar de uma coisa, não sei se a maioria que é covidiano ou se já está fazendo estágio, está em sala de aula. Todo mundo aqui está na sala de aula já, gente, fazendo estágio, atuando? Quem? Pode levantar a mão aí para a gente ver? Pronto. E qual que é o maior anseio de vocês quando vocês chegam na sala de aula? É não saber como tratar um aluno que tem, por exemplo, discalculia, um aluno que tem TDAH, que necessita de uma atenção a mais, né? E às vezes não tem um professor auxiliar dentro da turma para cada um dos alunos. Pronto, essa é uma discussão que a gente precisa, e aí por isso que eu vou falar um pouquinho dessa questão teórica. Eu prefiro, é oficina justamente porque eu gosto de uma coisa mais prática, mas a gente sabe que é importante um pouco nessa questão teórica. E aí eu vou trazer aqui alguns esclarecimentos exatamente dessa questão do TDAH, da dislexia, que a gente acha que são alunos com deficiência e não são, tá? TDAH e dislexia, eles não são alunos com deficiência e nem são alunos do público-alvo da educação especial, mas eu vou explicar lá na frente. Mas sim são alunos com transtornos de aprendizagem que a gente precisa dar conta. E eu vou começar falando sobre o que é uma deficiência, né? Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo na natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com algumas barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igual condições com as demais pessoas. E aí a gente vai falar a questão do TDAH. O TDAH ele também prejudica o aluno, mas o TDAH ele é mais uma questão rotineira. Por conta disso que o TDAH ele precisa mais daquela pessoa que é tipo mãe, que na verdade a escola não deixa de ser, né? Mas é que o menino ele começa a fazer uma coisa de manhã, aí ele tem que escovar o dente, levantar, escovar o dente, tomar banho, tomar café. Então assim, o menino com TDAH ele levanta, aí ele já quer ir direto pro café, você tem que voltar. Não, peraí, vem cá. Primeiro você tem que escovar o dente, depois não, você vai ter que tomar banho. Então na escola, o aluno com TDAH, a gente também tem que tratar essa questão rotineira dele, criar uma rotina. Por isso que ele é muito parecido com uma deficiência, que hoje é considerada deficiência, que também não era lá atrás, apesar de ser público-alvo da educação especial, que é o autismo. O autismo ele já é público-alvo da educação especial lá desde praticamente a Declaração de Salamanca. Ele entrava na transtorno global do desenvolvimento.
né? Então, o antigo TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento, é o atual que a gente chama de autismo. E aí hoje a gente começou a mudar os nomes, né? Então a gente usa autismo 1, 2 e 3, que na verdade eram três especificidades dentro do Transtorno Global do Desenvolvimento que a gente tinha. E o TDAH, ele tem algumas semelhanças com o autismo, que também, se a gente for ver, o aluno com superdotação, altas habilidades e superdotação também entra na mesma linha. Isso se a gente falar de neurodesenvolvimento, tá? Isso se a gente falar de neurodesenvolvimento. E aí, o que é educação especial? Porque as pessoas começam a dizer assim, fala para todo mundo que tem um aluno, o aluno fulano de tal é especial. Será que esse termo a gente precisa usar ou será que a gente tem que abolir? Especial todo mundo aqui né? Sou especial para minha mãe, sou especial para meus pais, sou especial para meus amigos, os filhos. Então todo mundo aqui é especial. Mas não somos pessoas com deficiência. Apesar de eu acreditar que todo mundo tem deficiência em alguma coisa. Mas tudo bem. E a educação especial, que é por conta disso que as pessoas começaram a usar esse termo especial, mas que a gente tem que abolir, a gente tem que começar a usar PCD. Principalmente nós que estamos saindo aqui da universidade. Uma modalidade de ensino que ela vai perpassar todos os níveis. Então a gente vai trabalhar desde a educação especial, ela precisa trabalhar desde os pequenininhos até o ensino superior. Tanto que aqui no ensino superior, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem o núcleo construir, que é o núcleo que vai trabalhar com a acessibilidade. Tudo bem que a gente tem algumas coisas que nos deixam a desejar em questão de acessibilidade aqui na escola, aqui na UFRR, mas não é uma particularidade da UFRR. Por exemplo, piso estático. A gente pode ter piso estático na UFRR. Piso estático é aquele para as pessoas com cegueira, para que eles possam passar com a bengala. A gente tem alguns blocos, eu acho que tinha no bloco 4, que era do núcleo construído, mas também parece que agora já não tem mais na nova reforma. Outra coisa, eu gosto de brincar aqui no colégio, porque eu sou da casa, né? Então eu já aproveito para fazer essa autocrítica, a gente tem esse auditório. Vocês estão vendo a acessibilidade nesse auditório? Será que todo mundo poderia fazer alguma atividade aqui nesse auditório? A gente não tem rampa aqui nesse auditório. Se a gente tiver que colocar uma pessoa... Imagina se for uma pessoa com múltipla deficiência, que, digamos, ela tem baixa visão e é cadeirante. Como é que a gente vai fazer para colocar essa pessoa aqui? Essa pessoa não vai poder ter autonomia. Ela vai precisar sempre de alguém para ajudar. E não é essa a ideia. A ideia é que a gente trabalhe com essa pessoa exatamente para que ela tenha autonomia, para que ela consiga conseguir fazer todas as coisas. Sozinha, igual a gente. Tá? Então a educação especial ela vem trabalhar tudo isso, lá dos pequenininhos até a universidade. Os pequenininhos, a gente tem o atendimento educacional especializado, que é o que os meninos falaram aqui, que é o que a gente trabalha, que vai até o ensino médio. Então, o atendimento educacional especializado, se vocês forem trabalhar na escola básica, vocês vão procurar o AEE, que é um lugar que é o brinco que todo mundo diz que a gente não trabalha. Eles dizem assim, o que eles fazem? Porque não é claro qual que é o papel do AEE dentro de uma escola. Então, assim, a gente só sabe convivendo. Inclusive, eu fui professora da sala de aula regular, tá? E a educação especial, ela está garantida lá no artigo 58 da LDB, tá? A nossa lei, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Entende-se por educação especial, para o efeito desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Então, a equipe multiprofissional que vai trabalhar na educação especial, ela não trabalha só com alunos com deficiência, porque a gente acha que o AE é só para alunos com deficiência. Não. Para alunos da educação especial, são duas coisas diferentes. O autismo hoje, ele é uma deficiência sim, mas altas habilidades ela não é. O aluno com altas habilidades, por exemplo, ele normalmente é um aluno que ele é muito mais avançado que os outros. Então não vale a pena ele concorrer a uma vaga de PCD, por exemplo, se a gente for falar dessas questões aí que todo mundo diz que existe, né, na meritocracia, no caso do vestibular. Por quê? Porque se a gente for trabalhar com o vestibular, ele vai tirar a vaga do PCD, a nota dele vai lá para cima
e a nota de um PCD, dependendo também da deficiência que tem em relação a isso, como uma questão cognitiva, vai ser abaixo. Então, esse aluno, o ideal é que ele concorra altas habilidades, que ele concorra ao trabalho. Mas por que o AE precisa atender? Por que a escola precisa dar conta? Porque normalmente esse aluno com altas habilidades é o aluno que faz a atividade primeiro e ele não tem mais o que fazer, a aula fica chata para ele e ele começa, ele vai bater no menino, ele vai lá beliscar o outro, aí ele vai viver, entendeu? Então são esses alunos que a gente vai ter dificuldade. Então a gente precisa criar atividades adaptadas também para esse aluno. Por isso que o AE ele vai trabalhar com atividades complementares e suplementares. Complementares para esses alunos com deficiência intelectual, por exemplo, que acho que é um dos maiores desafios da ciência, porque o que é o aluno com deficiência intelectual? Alguém aqui sabe? O que é a deficiência intelectual? Gente, a deficiência intelectual é aquilo que, graças a Deus, mudaram o nome, que a gente chamava lá atrás de deficiência mental. Não sei se vocês lembram que as pessoas usavam aquele termo débil mental. Então, assim, a deficiência intelectual é essas pessoas que têm, eles chamavam de retardo mental também. Também se usava retardo mental. Por quê? Porque esse aluno, ele vai ter uma dificuldade bem maior para poder fixar uma aprendizagem. Significa que ele não aprende? Todo mundo tem condição de aprender. Agora, com uma pessoa com deficiência intelectual, a gente vai ter que trabalhar muito mais repetição do que a gente trabalharia com qualquer outro aluno. Então, se para outro aluno a gente trabalha 50 vezes a repetição daquele fixe uma ideia, deficiência intelectual a gente vai ter que trabalhar 500. Então, assim, é todo um processo. E outra coisa, a deficiência intelectual você consegue avançar, aí a gente tem as férias, aí é quase igual na educação infantil, vai lá e regride, a gente tem que começar tudo no começo. Então, a deficiência intelectual é um dos maiores desafios da ciência. Diferente do autismo. Por que o autismo está se tornando um grande desafio para a gente? O que vocês estão percebendo aí na sociedade aí em relação ao autismo? O número de casos de crianças que estão nascendo autistas. Exatamente. A gente já tem um estudo nos Estados Unidos, eu não vou lembrar aqui o nome da universidade, que a cada 10 pessoas, 3 serão autistas. Na verdade são, né? Só não tem diagnóstico. Então as pessoas dizem que está aumentando o número de autistas. Não, na verdade está aumentando o número de diagnóstico. O autista só já era. Só que era aquela pessoa que a gente achava que era chato, que era não sei o quê, que a gente tratava assim. E que na verdade eram pessoas com um transtorno, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento. Então a gente precisa pensar nessa perspectiva. E o aluno com autismo não necessariamente é um aluno que não... o aluno com autismo ele não aprende? Não, primeiro que todo aluno aprende. Qualquer ser humano, desde que ele seja humano, ele vai aprender. Cada um no seu tempo. Mas no aluno autista, o cognitivo dele pode ser preservado. O que acontece que é muito comum? E aí a gente tem casos aqui na escola assim. A gente tem aluno com autismo, o autismo normalmente ele vem com uma comorbidade. Então a gente vai ter aluno que é autista e tem, sei lá, o TDAH, que é o mais comum. O que a gente pega de aluno autista com TDAH está escrito. Então, será que aquele aluno não aprende por conta do transtorno do autismo? Não, na verdade a dificuldade dele tem a ver com o TDAH. Eu tenho um aluno, que não vou dar nome aqui, e que as meninas já tiveram contato com ele, que é um aluno que ele tem autismo e que ele memoriza rápido, ele faz tudo muito rápido. Ele sabe que hora ele vai, eu vou atender ele hoje à tarde, vou dar uma ele vem para a escola, eu sempre digo. Qual que é o objetivo? O aluno PCD, ele vem para a escola para quê, gente? Eu imaginei que todo mundo ia falar isso. Acho que o pessoal ficou meio com vergonha de falar, porque todo mundo só fala isso. A socialização. Que também é uma consequência. Mas o aluno PCD é igual aos outros, ele vem para cá para aprender. Agora sim, a socialização é uma consequência.
Igual a gente vem para a escola para quê? Ciência. Vem para a escola para aprender. Mas quando a gente está aqui, a gente socializou. Só que hoje eu já troquei conversa com essa aqui, que já foi comprar um negócio para mim, já conversamos com esse aqui, já conversei com vocês. Ou seja, a gente socializou, certo? Mas a socialização era só consequência. Ele vem para cá para aprender e ele tem direito de aprender igual qualquer outro aluno. E a escola é obrigada a dar essas condições. É fácil? Não é. Eu sei disso porque eu já dei aula na sala de aula regular. E não é fácil, não é simples. É por isso que a gente existe as atividades adaptadas, que a gente vai falar, e outras abordagens que a gente utiliza. Mas é necessário. Porque imagina o seguinte, você tem um aluno com deficiência intelectual. Aí você diz, não, ele vem só para socializar. Ou mesmo um aluno com autismo, ele vem para socializar, e parará. Aí morre mãe, pai, tio. Aí ele cresce. Porque até 18 anos, né, não tem uma sociedade, ele vai ficar maluco. E aí depois, gente? Só precisa sobreviver. Para ele sobreviver, ele precisa ter autonomia. E essa autonomia também que trabalha nessa construção é a escola. Então, quando a gente escolhe ser professor, e vocês devem, todo mundo acha que é que escolheu isso, né? O professor é muito bonitinho no papel, viu? Mas o professor é uma responsabilidade muito árdua. Pode passar, por favor? E aí a gente tem um atendimento educacional especializado, que é o que eu já expliquei para vocês, que a gente trabalha de forma complementar e suplementar. Então, o que o atendimento educacional especializado vai fazer? Que é o AEI. A gente vai trabalhar, por exemplo, se eu tiver um aluno com autismo, que ele tem dificuldade, aí eu tenho caso de alunos que tem dificuldade na questão motora fina. Então, eu vou observar o que aquele aluno tem. Se eu tiver que usar uma atividade de cortar, ele não vai conseguir fazer. E aí o professor precisa fazer essa atividade na sala de aula. E o professor não pode parar, porque ele tem 25, 30, 40, dependendo da turma, alunos. Como é que ele vai fazer? Ele vai parar para ficar fazendo atividade para aquele aluno? Não, aquele aluno precisa buscar autonomia. E quem vai ajudar nisso? O AEE e as terapias. Mas o AEE, ele vai trabalhar em parceria, não é dentro da sala de aula. Tá? Tanto que eu atendo 20 alunos, entendeu? Então eu atendo 20 alunos, eu tenho 20 alunos com especificidades diferentes. Então o professor do AEE, ele vai verificar como é que é a vida familiar, como é que é não sei o quê, ele vai fazer uma avaliação para ver o que aquele aluno tem dificuldade, para a partir disso apresentar para o professor da sala de aula regular. Esse aluno aqui ele aprende por imagem. A neurociência já diz que a maioria das pessoas aprende assim. E o autismo, em maioria, não significa que sejam todos, em maioria também aprende por imagem. Então a gente vai fazer pareamento, vai fazer algumas atividades nesse sentido para comprovar e verificar e passar para o professor da sala de aula regular para que esse professor continue o processo. E suplementar, que é no caso dos alunos com altas habilidades de superdotação. O aluno com altas habilidades de superdotação, ele precisa de desafio. Só que quando a gente prepara uma aula, eu não preparo nem para o aluno PCD, que normalmente é o aluno com maior dificuldade, ou outro transtorno, que seria dislexia, e nem para o aluno com altas habilidades. Eu sempre preparo para o aluno mediano. Então eu preparo uma aula que é para o aluno mediano. Eu nunca preparo para aquele aluno, esse aluno aqui tem um desafio muito grande. Por quê? Porque senão vai ficar muito um nível muito alto para esse que não tem aquele conhecimento alcançado. E aí, qualquer pessoa que está aqui, não sei se vocês já perceberam, quando a gente está fazendo um jogo, o jogo começa pelo mais fácil. E quando a gente não consegue acertar naquele jogo, passar da primeira etapa, a gente larga aquele jogo de mão para procurar um outro que a gente consiga. Mas a gente com o aluno não, ele diz, não, porque esse aluno não quer nada, porque não sei o quê. Na verdade, será que o aluno não quer nada ou a gente não está dando conta de fazer isso? Pode passar. Então, o atendimento educacional especializado, ele vem para entregar essa proposta pedagógica, envolver a participação da família e garantir o pleno acesso, que é o que eu sempre digo, que é o que é importante, garantir o pleno acesso e participação desses estudantes para atender a necessidade específica das pessoas do público-alvo da educação especial e ser realizado em articulação com as políticas públicas, porque tem muita coisa que só acontece com política pública. Todo mundo aqui sabe o que é política pública? Vai lá, eu acho que eu vou começar a associar os bombons, porque daí essa resposta sabe.
E aí, quem sabe o que é política pública aqui, gente? Olha, valendo bom ar, vai começar a abrir a caixa aí para ver se a gente pessoal. Caixa de chocolate? Não, vai ser de um por um, né? Porque senão não tem condição. Políticas que abrangem a população? Como? Políticas que abrangem a população. Que se abrange a população e que tem normalmente uma finalidade, né? Ela precisa ter uma finalidade. Por exemplo, a gente está aqui discutindo a falta de acessibilidade na escola. Então, essa é uma política pública. Eu preciso dar conta de acessibilidade. Eu preciso dar conta de acessibilidade para que essas pessoas tenham plena participação. Ah, eu preciso, por exemplo, o aluno é cego. Como que esse aluno vai aprender? Ele vai aprender ouvindo e a outra forma, no que foi escrito, é em braille. Aí quem faz isso? O AE, o professor da sala de aula regular, não vai dar conta de aprender a sua disciplina específica, aprender braille, livro, não sei o que, e parará. Eu, por exemplo, estou começando a estudar livros agora, por conta que eu estou trabalhando no AE. E no momento eu ainda não tenho aluno surdo, mas já estou começando a ver braille também, tá? Então, o AE é o que vai solicitar, vai pedir para solicitar o livro adaptado, que é o livro em braille. No caso de aluno com deficiência visual, eu tenho um aluno com deficiência visual que ele precisa com baixa visão, né? Com baixa visão, que ele precisa que os livros dele, que as atividades, tudo estejam em tamanho 18. Então, quem detecta isso é o AEE que informa aos professores. Então, o professor na sala de aula regular é importante que ele esteja sempre em contato com o atendimento educacional especializado. Tá, professora, mas e quando não tem o atendimento educacional especializado na escola? E aí, você já viu alguma escola sem o atendimento? Às vezes acontece, viu? Eu acho que, por exemplo, a escola agrotécnica aqui nossa, eu acho que ela não tem um atendimento educacional especializado. Na verdade, a gente estava fazendo um estudo, eles ainda faltam mandar para ver se eles têm alunos com deficiência com essas dificuldades, que devem ter, dificuldade de aprendizagem, para que também tenha um atendimento educacional especializado. E aí, mas aí quando não tem, esse aluno normalmente ele é enviado para o centro, ou para algum outro espaço, alguma outra escola que tenha. E aí, se não tiver na escola que ele estuda o AEE, a outra escola ela é obrigada a receber, porque é uma política pública. Sim? A maioria dos municípios, a cidade não tem, né? A grande maioria. Inclusive, a maioria já teve e hoje não tem mais. Sério? Vários municípios não tem. Em Florianópolis, por exemplo, teve um período que eles começaram igual quando eles fizeram com o laboratório de informática. Porque assim, sempre que sai a política, gente, é um negócio engraçado. Sai a política, eles saem, botando tudo quanto é lugar. Aí depois eles esquecem de capacitar os profissionais e de dar continuidade àquela política. Mas assim, a legislação, e eu acho que eu apresento aqui na frente, a legislação obriga. Então o que a gente pode fazer com isso? A gente pode denunciar no Ministério Público. A gente envia para o Ministério Público exigindo. Porque sem o AE na escola, o professor da sala de aula regular vai ter o trabalho dobrado. Porque ele vai precisar identificar, é como se o AE fizesse um filtro, sabe? Sendo assim, olha, esse aluno, esse aqui ele vai ter, sei lá, tem dificuldade nisso aqui, mas eu vou trabalhar isso. E aí, quando ele chega lá na sala de aula, ele vai chegar com menor dificuldade. Tá? Então, assim, eu não sabia que na Macharé não tinha, porque teve um período que eu lembro que, inclusive, era tudo amarelinho pro AE. E as escolas tinham, inclusive, era notebook, não sei o quê. Quando eu cheguei aqui, não tinha mais nada disso, não. A gente está construindo o material. Mas aí comigo, eu não tenho problema com isso, porque eu gosto de fazer atividades que eu construo com os alunos, então isso tem sido tranquilo. Vamos lá. Pode passar. Aí, só volta um pouquinho. Aí aqui é aquilo que eu digo, ó. No artigo 5º, lá, na legislação, ele vem dizer que ele é primeiro na sala de recurso multifuncional da própria escola. E aí, quando não tem, ele vai para outra escola de ensino regular. E aí, o AE, ele sempre acontece, na verdade, ele acontece de modo integral, porque a gente tem mania de dizer que ele acontece no horário oposto. Mas no horário oposto, na verdade, é o atendimento educacional especializado para aquele aluno. Porque, na prática, a gente recebe, no momento, eu teve vezes que eu recebi um aluno que está em crise. O aluno que brigou, porque às vezes eles têm, principalmente no caso do autismo, eles às vezes são muito impulsivos. Então eles não conseguem controlar essa impulsividade. Então a gente recebe o aluno para acalmar o aluno, botar o aluno para a turma. Eu tenho um aluno aqui que ele é excelente, mas ele tem impulsividade.
Se você chatear, você falar não para ele, te dá uma porrada. Então aí o professor da sala de aula regular, como é que ele lida com isso? Então a gente, o AE, ele vem exatamente para esse trabalho, para lidar com essas questões e solicitar terapia, para que quando ele chegue lá no futuro, ele consiga fazer tudo sozinho. E o processo de inclusão, gente, ele vai se dar por um processo, que é a avaliação, que é isso que eu falo para vocês. Aí, o ideal é que a gente crie o plano educacional individualizado, é o famoso PEI, que os professores morrem de medo. Mas eu acho que quando você estiver em sala de aula, já vai ser obrigatório, tá? Na verdade, na prática, ele tem sido, na verdade, na teoria. Eu nem sei explicar para vocês, na teoria e na prática. Porque a legislação, que é a LBI 2018, ela vem dizer que é necessário um documento, um plano individualizado, parará. Só que ela não dá o nome P, Plano Educacional Individualizado. Ela não dá esse nome específico. Então, tem escolas que não querem adotar o PEI. Porque o PEI, ele é mais um trabalho do professor lá na sala de aula regular. Porque tem gente que acha que o PEI, quem faz é o AE, e não é. O AE, ele vai também ajudar, mas o PEI, ele é um trabalho feito com toda a escola, até com a comunidade, assim, é todos os professores, o professor da sala de aula regular que é responsável, coordenação pedagógica. O ideal, isso aí, se fizesse uma reunião pedagógica, acho que num dia todo mundo faria, mas a gente gosta mesmo, acho que é que vem a legislação de cima para bater na gente. Quando vem a legislação, a gente vai lá e obedece. Então, essa nova, inclusive a nova política da educação especial do MEC, não vou lembrar o nome agora da pessoa que está lá representando, mas é uma das pessoas que defende o PEI, e aí, quem sabe, a gente tenha novas mudanças aí de modo a ter o nome Plano de Ensino Individualizado. Depois que a gente cria o plano de ensino individualizado, a gente deve fazer uma conversa com os pais para apresentar, porque os pais do aluno, principalmente do aluno com deficiência, na verdade são todos, mas o aluno com deficiência também precisa estar em prol ali com acordar, né, com o que a gente trabalhou. Aí depois, a partir disso, a gente vai monitorar para fazer a tomada de decisão, porque a gente vai ver se tudo aquilo que a gente colocou está dando certo. Ah, não está dando certo, não, a gente troca. Isso, a gente às vezes tem que trocar de cuidador, tem que trocar de não sei o quê. A gente tem que fazer, e escola é um negócio assim que as coisas vão acontecendo a todo tempo. Então a gente precisa estar fazendo direto esse monitoramento. E a atualização. Ah, isso aqui não está dando certo, a gente vai lá e atualiza. E aí vai fazendo os conselhos. Pronto, as interações do professor da educação especial, né, que é da sala de recurso institucional, e o professor da sala de aula comum. É atuar no sentido de assegurar essa permanência do aluno na escola. Uma coisa que acontece muito, inclusive aqui na escola, eu tenho batido na tecla. Aluno com deficiência chega às 8 horas. Que hora começa a aula? 7h30. Aí o aluno chega às 8 horas. Por conta disso, essa velha história da socialização. Sim, ele perdeu 30 minutos de aula. Ah, não, mas é porque não sei o quê. Tem uma aluna agora que eu cobrei, ela tá com a mãe dela que vai acordar às 5 da manhã. Ela chegava, ela estava perdendo toda o início da aula de biologia. Aí quando chegava, já estava atividade. Aí ela não dava conta de fazer atividade. Aí ficava com nota baixa. Aí todo mundo acha que a aluna, PCD tem que passar com 10. Não é assim. A gente precisa verificar com todos os outros alunos que ele aprendeu. Aí a partir, quem é PCD, ele não vai ser retido. Na verdade, ele vai querendo que nenhum aluno seja retido, independente da deficiência. Porque quando a gente tem um aluno retido, a gente tem tanto problema, somente agora que eu atuo na orientação educacional, porque aquele aluno tem a questão exatamente da socialização com os outros, tem a questão do bullying. É muito chato isso. Então a ideia é que a gente tem que recuperar esse aluno exatamente para que ele não chegue a essa retenção. Mas se ele precisar ficar retido, ele também pode ficar retido. Não existe nenhuma legislação que diga que ele é obrigado a ser aprovado. Igual não existe, ninguém pode reprovar aluno. Pode sim.
Na verdade, nós não, é o aluno que se reprova, não é a gente que reprova aluno. Eu sou contra essa ideia de reprovar ou reprovar. Eu acho que se, 6.9, mas é porque eu sou um professor ruim, eu vou deixar porque ela vai aprender. Não, acho que a aprendizagem pode estar de outro modo. Pode fazer uma escuta, pode fazer uma conversa, que a gente faz, vai para conselho e tal. Mas se o aluno, aquele aluno que não dá conta, e ele tiver que repetir, ele vai repetir. Sendo com deficiência ou não. Agora é que vai aquela coisa, né? Se ele repetir também, você vai ficar com aquele aluno mais uma pessoa. E aí, você vai ter todo aquele trabalho de novo. Então a gente precisa pensar muito no que a gente vai fazer. Então, o que a gente precisa garantir, com base no processo de ensino-aprendizagem, é o acesso, a permanência, a aprendizagem e a participação. Isso aí é contínuo, a gente começa a o acesso. Aí precisa permanecer, ele precisa participar, ele precisa aprender. Não tem como, ele precisa saber. Não é porque ele é aluno com deficiência que ele não vai aprender. E aí, com isso, a gente precisa fazer prática baseada nas necessidades educacionais do aluno. Orientar os professores sobre como eles devem fazer. Conhecer melhor aquele aluno, e isso não é o caso só de PCD, qualquer aluno da escola. Às vezes tem aluno que ele não está aprendendo, está sendo difícil, a gente chama a família. Quando a gente chama a família, a gente começa a entender. Às vezes é os pais que brigam, isso atrapalha a aprendizagem dele. Às vezes acontece tanta coisa para que o aluno tenha um processo. Às vezes ele não comeu. Aí, inclusive, a merenda é uma das coisas mais importantes da escola. Porque às vezes o aluno, ele vem, tem gente que diz assim, mas o aluno vai para a escola só para comer. Pois é, tem aluno que vem só para comer. Porque ele não tem comida em casa. Então ele vem para a escola para comer. Quem é que aprende com fome? O Libânio, inclusive, explica que esse é um dos processos que a gente precisa exatamente para a gente poder aprender. Ninguém aprende com fome. Quando a gente está com fome, quem está estudando, a gente vai lá na cozinha e faz alguma coisa para comer. Aí depois que a gente come, passa aquela agonia, a gente volta para o exercício. E com relação às atividades atividades adaptadas? Todo mundo pergunta, e aí fica aquela passagem de mão em mão. De quem é a obrigação das atividades adaptadas? O professor da sala de aula regular. Não, mas é que tem que ser o professor auxiliar. Primeiro, que nem tinha que existir isso aí, mas tudo bem. O estado de Roraima, e acho que agora Santa Catarina também, criou o professor auxiliar. O que a gente deveria ter, na minha concepção? 2 professores na sala. E aí sim, mas professor 1 e professor 2. E os 2 trabalhando coletivamente. Porque você tem o maior número de professores para você dar conta da quantidade de alunos de turma. Agora, o que a gente tem? A gente tem um professor auxiliar, que até o 5º ano é perfeito. Porque são os pedagogos, que pedagogo é um negócio que tem que saber tudo, né? Porque matemática, geografia, história e ciência. Mas quando a gente chega lá no 6º ano, que aí já começa as questões específicas, que quem é de letras só sabe o que é de letras, quem é de matemática só sabe o que é de matemática, tu coloca o professor auxiliar, e eu sei disso com experiência, porque eu tenho professores aqui que é nessa perspectiva, o professor não tem como ele fazer uma atividade adaptada para aquele aluno, por exemplo, porque ele não domina a matéria. Ele até pode sugerir, como eu vou fazer aqui para vocês, gente, uma atividade adaptada, a gente faz isso, isso e isso. Mas na prática, ele não tem conhecimento para fazer uma atividade adaptada, porque ele não domina tudo aquilo. É igual ele não pode chegar para o professor do AEE e querer que o professor do AEE faça, eu não domino tudo. A minha formação é computação e pedagogia. Não domino, sei lá, 2. Eu até sei algumas coisas, lá na época que a gente estudou. Não domino história. Entendeu? Então, eu não domino geografia. Eu sei uma coisa ou outra, mas eu não vou saber o conteúdo específico de toda semana para fazer atividades adaptadas. Senão, tinha que ser um ser só para fazer atividades adaptadas. Aqui na escola, no colégio de aplicação, nós temos 57 hoje alunos com deficiência. Num público de 477 alunos. Ou seja, a gente tem mais de 10% dos alunos com deficiência.
Então, tu imagina uma pessoa só resolver fazer tudo isso aí. Ninguém tem condições, né? Então, a obrigação é do professor da sala de aula regular. O que na escola que o professor auxiliar faz? Ele vai ter uma atenção com aquele aluno. Ele vai ficar ali na parte pedagógica, ele vai ajudar o aluno a fazer atividade, mas não é ele que vai elaborar. Quem elabora é o professor da sala de aula regular. Que isso sempre foi, desde a minha especialização lá em 2018, 2017. Já era esse vai e vem, bate bola, quem é que faz essa atividade. Legal. Aí a gente vai ter, por exemplo, quando o aluno não gosta de copiar. Eu tenho um aluno assim, e ele é fujão, tá? Ele ainda sai da sala. Aí ele é um aluno que, por exemplo, já teve crise na escola, e aí quando eu cheguei aqui ele ficava até mais tempo. Agora ele reduziu, porque a gente tem trabalhado algumas estratégias com ele para ele ficar mais tempo na sala. Mas na hora que tem que copiar, ele sai da sala. E semana passada, eu estava no areia com eles, na minha aula com eles, e essa semana estava fazendo uma atividade, ele enrolou toda a aula, que eu copiei, ele enrolou toda a aula e na hora de copiar ele disse: professora, tira a foto disso aí e me manda que eu vou fazer em casa com a minha mãe, porque na verdade em casa é a mãe dele que faz que copia. E aí eu sempre questiono isso, porque eu digo não. Essa questão do pai fazer atividade não rola, porque eu quero saber o que ele sabe, não o que o pai sabe. Mas acaba aprendendo, né? Só que o pai, às vezes, ele já tem, né, o ensino médio dele lá, já completo, já tem superior. Eu preciso que o meu aluno que saiba daquilo. Então, eu faço muito essa discussão. E aí, a partir disso que me veio essa ideia de buscar outras atividades, porque eu falei, meu Deus do céu, esse indivíduo não copia. E aí eu fui entender o que ele sai. E às vezes os professores realmente, porque ele é um aluno que já entra em crise e esses textos acabam sendo severos. Aliás, me contaram o que foi, eu ainda não vi. Desde que eu cheguei na escola de janeiro, aí como eu já tinha toda essa história, então eu já tenho um cuidado muito maior com ele. Então ele acaba saindo da sala. Ele não quer uma aula chata pra ele se manda. Aí é prova. Ele não faz prova lá na sala, às vezes eu trago ele para fazer a prova aqui comigo. Então tem todas as estratégias que às vezes eu preciso trabalhar com esse aluno. E aí eu fiquei pensando nessa questão de copiar. Eu falei, será que a gente grava? Mas a comorbidade do autismo é o TDAH. Se eu deixar um áudio de 50 minutos, e se o áudio ainda com um monte de menino gritando na sala, ele não vai ficar. Como é que a gente vai fazer? E aí o caderno interativo ele vai fazer algumas atividades bem legais. Por exemplo, o caderno interativo, a gente está pensando que é alguma coisa digital, né? Na verdade não é não. Você pode imprimir coisas assim, como eu coloquei aqui, ó, uma atividade de português. Eu quero saber o que é o pronome. Lembra de mapa mental? Mapa mental a gente faz muito, né? Só que aí a gente está trabalhando com um aluno que não gosta de copiar. A gente tem que lembrar disso. E é natural o aluno não gostar de copiar, porque às vezes a gente não gosta também. Eu copiava na escola, porque se a gente não copiasse, chegava recadinho com a minha mãe. Mas na faculdade, papel, vixe, gente, eu acho que nem lembro quando eu uso caderno. O que a gente faz hoje, quando o professor passa uma atividade? Todo mundo tira foto. Aí a gente tira, mas só que o aluno ele não pode, porque ele é nosso aluno. A gente podia, mas o nosso aluno ele não pode. E aí, por conta disso, eu fiquei pensando, como que a gente pode fazer? E aí, vocês podem ver lá no YouTube, tem várias estratégias como essa. Você pode, por exemplo, fazer aqui vários recortes de papel e aí pode trabalhar com eles. Se quiser, se for um tempo só, o ideal é vocês já trazerem recortado, porque com uma turma de 25 alunos, vocês vão ficar doidos se vocês botar esse livro para recortar lá. Mas, e aí pode criar coisas assim, círculo, estrelinha, como vocês quiserem, dependendo da turma, porque isso também é importante ver. Porque de acordo com o que eles vão crescendo, eles também vão ficando mais fresquinhos, não é porque eles querem mais não. Aí, ó. Dá para colocar essas questões e aí pode colocar, ó, imprime aqui, pronome objetivo, acompanha o substantivo. Aí você cola isso aqui no caderno e deixa essa parte aqui aberta. E aí cria várias tarjetas dizendo qual que é o pronome objetivo. Aqui no caso, minha é o pronome objetivo, aqui na frase, aí coloca em negrito. Ou então pede para ele circular, enfim. Aí vai trabalhando e vai colocando aqui dentro do caderno. Porque daí com essa questão de circular, aquele coisinho que a gente passa, como é que a gente chama? O marca-texto. O marca-texto. Com essas coisas também é uma forma de fixar. O mapa mental é legal também.
Só que o mapa mental, eles vão ter que, eles teriam que ter já uma maior habilidade para fazer isso, porque eles precisam compreender o texto, precisam fazer a leitura e tal. E aí, no caso, quando eles ainda estão muito pequenos, tem coisas que a gente precisa passar. Então, para a gente passar e dar conta daquele monte de conteúdo que a gente tem que dar conta até o final, às vezes a gente pode usar essas habilidades com eles. E aí, quando a gente fala de atividades adaptadas, entra sempre uma questão. Eu lembro que teve uma vez que eu convidei uma colega fazer uma palestra pra gente. Ela falou assim: tá, pra pedagogia eu dou conta. Mas e se alguém chegar lá e dizer assim, eu quero fazer uma. Como é que eu vou fazer, sei lá, uma questão de ciências, lá de física? Eu não vou ter conhecimento para isso, porque entra naquela questão do conhecimento específico. E aí eu trouxe algumas estratégias para você. Essa catapulta, por exemplo, aqui eu consigo fazer isso de forma muito simples, e aí eu vou mostrar aqui para vocês. E eu posso trabalhar com isso, ciências e física. Se eu quiser introduzir o conceito de máquina simples, o que é uma alavanca, qual é o princípio da ação e reação, tudo isso é possível trabalhar. Se eu quiser trabalhar história, eu consigo trabalhar com a história da guerra, né? Que é um dispositivo bélico e tal. E o que é legal? É legal disso é que eu também posso trabalhar com uma questão bem mais prática. Então eu posso usar a questão sensorial. Por isso que aqui tá cheio, ó, gente. É porque sabe como é que é pedagogia, né? Tá botando um monte de... Mas não, antes da pedagogia eu já era assim. Pra trazer esse monte de coisa. Então, por exemplo, eu uso esse palito de sorvete e eu posso construir isso aqui, ó. Construir isso aqui pra vocês rapidinho. Consigo usar esse palito aqui. Ó, aqui eu já consigo trabalhar a coordenação motora fina do abençoado. Eu tenho uma aluna que até hoje é difícil ela fazer isso aqui. Então a gente já consegue. Imagina, 25 anos na segunda e a aluna não sabe fazer isso. Não é isso que eu já falo. Aí você já trabalha, ó. Consigo trabalhar com isso, coordenação motora fina. Se eu quiser trabalhar corpo, eu consigo trabalhar. Se eu quiser colocar isso para pintar isso aqui, eu consigo botar isso para pintar. Se eu quiser trabalhar a história da guerra, eu também consigo. Se eu quiser trabalhar depois uma atividade de português, eu também consigo fazer com isso, que eu posso pedir para eles contarem, fazer um texto contando a experiência. Ou seja, é uma atividade que eu consigo trabalhar múltiplas disciplinas. Meu pai chama de liga de dinheiro, né? Ele chama de elástico. Daí o que eu fiz? Peguei 3 palitos, coloquei, prendi os 2 lados dele, o outro 3 também prendi um dos lados. E agora eu vou abrir aqui, ó, e vou colocar isso por dentro. Isso aqui parece muito fácil pra gente, porque é aluno que tem dificuldade. E isso não é só aluno perceber, não, na sala de aula regular. Eu dava aula de informática, e aí eu trabalhava com algumas atividades de robótica, eu tinha que colocar o menino para cortar, montar. E os meninos de 5º ano, 6º ano, 7º ano, que eu dava aula no 1º ao 9º ano, né? E eles tinham dificuldade de fazer esse movimento. Então, quando você está na sala de aula regular, olha aquele monte de menino sem conseguir fazer essa habilidade. E ainda tem os alunos que a gente precisa dar conta, que são os alunos deficientes. Então, aqui eu já tenho a estrutura de uma catapulta. Então, a gente está devagar, quase parando ali a nossa pistola. E aí eu poderia colocar, por exemplo, isso aqui, essa tampa aqui, né? E aí eu já crio uma ferramenta, tá? Eu já crio uma ferramenta que dentro dos meninos fazer uma atividade. E aí, com isso, a gente pode trabalhar todos esses conteúdos aí, mais algum. Alguém lembra de algum outro conteúdo que a gente pudesse trabalhar a partir disso? Conseguiram pensar? Quando vocês estiverem em sala de aula é assim. A própria arte, né? A arte, uma arte manuais, você está exercitando várias coisas aí. Exatamente. Então é uma atividade simples, que às vezes a gente quer fazer atividade adaptada, e a gente fica pensando assim, mas eu preciso fazer uma atividade adaptada. E só lembra daquele bendito caderno. Só que o caderno, gente, principalmente hoje, na época da tecnologia da informação e comunicação, o caderno é uma ferramenta que a gente não usa. Não é que a gente não usa, eu não estou falando para sair daqui agora, se você é uma professora e quer para a gente pegar os cadernos e queimar tudo. Foi isso não. A gente vai continuar usando os cadernos. Mas
Mesmo utilizando os cadernos, eu acho que é importante a gente pensar, e isso não é só para os alunos PCD, para os alunos professores de aprendizagem. É para todos os alunos pensar outras estratégias. E às vezes, quando a gente faz uma atividade como essa, toda a turma, eles passam a prestar mais atenção nas aulas. Pronto, aqui a gente tem um brinquedo muito fácil. A gente bota o menino para levar esse brinquedo para casa. O menino. A única coisa que vocês não podem deixar quando vocês fizerem catapulta, que vai acontecer muito, eles menino falarem palavrão, isso aí tem que evitar, porque às vezes eles falam até os pequenininhos. Por conta do nome mesmo, eles já começam a criar os nomes que eu não vou falar aqui para vocês. E a outra coisa, não deixe eles levarem pé, porque meninos, assim, eles criam umas ideias. Se a gente já foi criança, a gente sabe que isso faz, né? E aí, assim, só é bom não deixar isso. Eu, normalmente, eu uso coisinhas de papel quando eu vou fazer essa atividade com ele, bolinha de papel. Por quê? Porque eu sei como é que é menino, qualquer coisa eles vão. Mas então é isso, gente. Aí, o que eu vou pedir agora? Oficina, eu acho que a ideia é exatamente o que eu vou ficar falando. Quatro grupos de 6 pessoas. Não, 6 grupos de 4 pessoas, né? 6 grupos. Meu Deus do céu, se você estivesse numa sala de aula, aí tava brigando lá. Os meninos que não querem nem que não tá em grupo. Bora lá, gente. Vamos socializar. Né? Bora socializar. Eu vou tirar um pouquinho, porque agora acho que eu esqueci muito mais. Sim. Ela sim, ela Eu tenho que
Aqui. Aqui, ó. Ele deu Lá, vai. Eu adoraria passar o resto da tarde criando outras tarefas, porque eu adoro deixar todo mundo trabalhando, pensando. Olha lá, vocês conseguem achar. Vai lá, gente. É assim, ó. Antes da gente sair o grande brinde, né? Tô brincando. Mas assim, o que vocês acharam da atividade? Ninguém lembra nem do que eu falei, né? Porque 1 hora, por isso que eu falo antes, porque se fosse falar agora, ninguém ia se portar comigo. Mas assim, o que vocês acharam em relação ao que vocês trabalhariam com essa atividade, por exemplo, em sala de aula? A motora fina. Coordenação motora fina. Tem gente aqui da biologia, não tem? Biologia também tem conteúdo de física, não? Trabalhação, reação, essas questões? Eu acho que tem, né? Terceira lei de Newton, não sei o quê. Tem cálculo de volume também. Cálculo de volume. Balanço, Isso. puxo pra física. E teve uma galera aqui que chegou e disse assim, olha, o carro tá dando ré, né? Então tem que começar a ver isso. Também dá para trabalhar conteúdo. Quem gosta da música, tem gente da música aqui. O que você trabalharia na música com essa atividade? Percepção. Daí até para colocar a partir disso, os meninos criarem uma música com relação a isso, né? Tem mais uma biologia que já falou, história a gente já falou também. Psicologia. Psicologia. Quem é da psicologia? Matemática. Pronto. O que a gente trabalharia em psicologia? Psicologia, a gente agora fala a gente acha que sempre a vida dos outros é mais fácil que a gente, né? Não, mas acho que psicologia daria mais legal, né? Porque os meninos ficam ali brincando, estou brincando. O que daria para trabalhar? Acho que só o fato de fazer o trabalho em conjunto, né, com outras pessoas, dá pra aproveitar muita coisa. Pronto, dá para trabalhar. E a gente tem casos de muitos alunos que é a questão da interação social, né? O autismo, por exemplo, tem muito isso. Então tem aluno que ele não quer interagir. Então essa é uma atividade também que pode trabalhar a questão da interação. Tem alguma outra matemática? Tem alguém aqui da matemática? O que você trabalharia em matemática? Como eu falei, cálculo de volume. Cálculo de volume. Cálculo de volume trabalharia também a percepção dele de construção física, né? Do que eu posso usar isso para matemática fazendo para trás? Por trás de tudo isso. Exatamente. Cálculo também, eu vou usar 2 canudos, por exemplo. 2 canudos igual 2 palitos e 4 tampas. Quando se eu retirar, por exemplo, aleatoriamente do saco? Exatamente. Mais alguém? Mais alguma disciplina aqui que eu não... Algum curso que está aqui que eu esqueci de falar? Letras. Letras. Tem alguém da letras? E aí, o que você trabalharia? A gente estava pensando aqui, talvez, análise do discurso tenha. Pronto, análise. Pronto. No letras em inglês, por exemplo, dava para trabalhar para escrever um texto a partir de carro, né? Sim. Bom, eu não vou treinar o inglês aqui com vocês, porque tá ruim, sabe? Mas assim, de repente, com letras em inglês, com letras em espanhol também, de repente dá para trabalhar isso. Então, a proposta da oficina é exatamente mostrar para vocês que com uma atividade, e aí tudo isso é a questão sensorial, né? Então, com uma atividade que todo mundo pensou, e que agora a gente vai mostrar os resultados, né? Todos esses pensamentos que as pessoas pensaram, e aí saiu um monte de coisa. E aí, o que acontece, gente? Os alunos hoje não são mais os alunos do século passado. Não adianta. E eu sei que não é fácil a gente utilizar as mesmas metodologias que a gente utilizava antes. Não é também que a gente vai pegar e tocar fogo, tocar aquelas metodologias, não. Ainda vai ter coisa que é necessária fixação, fazer fichamento. Mas hoje os nossos alunos, eles são outros. E nós somos professores que estamos saindo dessa nova geração. Então eu gosto, quando eu estou preparando
preparando a aula de pensar como que eu queria a aula. E a partir daquilo, eu começo a pensar em outras estratégias. A questão da competição, eu tento não trabalhar a competição, mas toda vez que a gente trabalha a competição, acaba que surge mais coisas. Eu ia trazer Kahoot aqui. Eu falei assim, não, 2 horas talvez eu tenha que colocar o Kahoot. O Kahoot, por exemplo, é uma ferramenta que dá para utilizar, que você consegue utilizar a imagem, figuras e coisas assim, que também vai ajudar. Então, eu acho que a gente precisa pensar, para esse novo aluno, novas estratégias, que são estratégias baseadas nessas atividades. Então, essa questão de chegar lá, na sala de aula, e colocar o menino para ficar escrevendo o tempo todo, e o menino escreve e não sabe fazer aula, acho que já foi, né? Acho que já deu, acho que a gente já passou disso. E aí a gente precisa trabalhar de outras estratégias. Então agora eu vou pedir para que cada grupo, um representante de cada grupo venha aqui na frente com o seu carrinho, né? Chegou a grande hora. Pega outra mesa. Teve que ir pro mecânico no primeiro. O outro teve que ir pro mecânico também? Teve. Gente, 2 minutinhos para esses caras saírem do mecânico. Aí, vai dar bom. Agora sim, ó. A gente só tem um treino. O que a gente vai usar de critério? Eu quero a ajuda de vocês. Eu tenho. O que a gente... Acho que tem que ter uma valorização, ó. Tem que ter uma valorização na criatividade? Ou será que a gente vai usar o carrinho que... a velocidade? O que vocês acham? Eu acho que todo mundo que concluiu já. Não, ela quer o bombom dela. Todo mundo que concluiu já tá de parabéns. Ah, não, eu também acho. O olhinho dele que tá torto, né? Ele tá meio triste assim. Olha aí, gente. Acho que a gente já pode até abrir uma concessionária na fábrica de carros. Nós temos Vai ter primeiro, segundo lugar. Não, eu queria fazer. A gente pode fazer primeiro, segundo, terceiro lugar. Faz uma corrida. Eu sou péssima da convenção, porque eu fico mal depois, é difícil. Mas e aí, o que a gente vai usar? A gente vai usar qual critério? Vamos lá. Todo mundo quer um critério, né? Que é o critério que seu grupo sai. Tá favorecido. Mas eu acho que Não tem 24 negócios desse negócio aí, não. Eu tô fazendo assim. Mas tudo bem, então a gente vai fazer isso. Mas vamos lá, vamos ver quais carrinhos funcionaram? Então bora. Quem vai aqui? Bora, gente, vamos lá. Mas ele funcionar, é o seu fôlego, garoto. Bora, quero ver o resultado. Peraí, segura. Bora lá. 3, 2, 1, vai. Ei! Fofo. Fofinho. Meninas. Aê! ainda bem que essa aí não fuma, olha, graças a Deus. Daqui a pouco eu não garanto mais. Olha lá. Pode. Vai. Que a de... Agora vai.
a roda, é a roda. Tá bom, tá bom. Vai. Aê! Isso foi bom, isso foi bom. Tomara, né? Calma, 3, 2, 1, vai. Transforme. E se alguém quiser fazer outras atividades, toma aí. Valeu. Só fazer o último agradecimento, tá? Meu nome é Adriana Gomes Santos, eu sou supervisora do PIBIT de História, coordenada pela professora Marcela, que vai levantar aqui, ó, tá? Professora Marcela. Queria só agradecer a vocês pela Você quer falar aqui, Marcela? Vem cá. Então, boa tarde para todas e para todos. A gente queria, em nome do PIBIT do UFRR, da área de História e do Colégio de Aplicação, agradecer a vocês pela participação, dizer que a gente tem disponibilizado vários materiais, oficinas, entre outras coisas, nos nossos canais de Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais do UFRR, que vocês encontram no Instagram e no YouTube. E, se possível, né, se a gente puder juntar todo mundo aqui com a professora Cleane para a gente fazer o registro do encontro de hoje, pode ser? Perfeito. Agradeço muito a professora Cleane por ter topado e os PIBIdianos aqui do Colégio de Aplicação que realizaram essa atividade, organizaram e realizaram essa atividade com a PIB. Muito obrigada. folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voando.